Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Nesse momento de culto onde nós celebramos o amor de Deus por cada um de nós, em especial esse mês de maio, estamos celebrando na nossa igreja o mês da família, né? As famílias receberam um mimo, estão recebendo essa semana ao longo desse mês, feito com muito carinho, para lembrarmos e para podermos celebrar juntos nas nossas casas. Estamos aqui, vocês estão aí, mas Deus está conosco, Deus está aí presente na sua casa hoje. E a nossa esperança em estarmos aqui hoje, realizando esse momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus, é a esperança de que esse momento possa trazer alívio para as vidas de vocês, possa trazer esperança, possa renovar o ânimo, possa trazer consolo, possa trazer conforto, que Deus possa estar levando isso a cada um de vocês, e que vocês nos acompanhando, os louvores, a palavra de Deus, possam estar sentindo Ele mais e mais perto do coração de vocês. Vamos louvar nesse momento. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Através da nossa vida, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer
vejo a glória de Deus hoje aqui e vejo na sua casa também. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Agradecemos a Deus pelas nossas famílias, agradecemos pelo sustento. Nesse momento vamos agradecer ao Senhor por tudo que temos recebido, por tudo que Ele tem nos dado. E mesmo no momento do sofrimento, nós sabemos que temos famílias na nossa igreja que estão de luto, porque perderam seus queridos. Nesse momento nós também agradecemos porque Deus está conosco, está nos consolando, está nos confortando, está restaurando o nosso ânimo. Vamos estar juntos agradecendo a Deus nesse momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço.
agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor que é derramado em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos pelo amor derramado no nosso país. Senhor, te agradecemos porque estamos aqui, podemos fazer parte dessa circunstância jamais esperada ou sonhada por nós, onde tantas vidas estão sendo levadas por uma doença que pegou o nosso mundo, o nosso planeta desprevenido, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor está aqui, presente nas nossas vidas. O Senhor está aqui nos fortalecendo e na vida de cada família. O Senhor está com cada um que sobreviveu, ó Deus, a essa doença. Estamos juntos, ó Pai. Estamos unidos, Senhor, no Teu amor, para nos sustentarmos, para nos consolarmos uns aos outros, ó Pai. E agora, Senhor, que a Tua palavra, trazida através do nosso irmão Igor, ó Deus, possa encher os nossos corações e as nossas mentes, possa nos trazer alívio, Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo para juntos celebrarmos, para juntos ouvirmos a Tua palavra, Pai, através deste canal, através dessa sala de oração. Bendito seja Deus, Senhor, que nos reúne. Bendito seja Deus por cada vida que tem se prontificado, que cada vida que tem se dedicado à Igreja Metodista do Monte Alegre, através dos seus atos, através do ser servo, através dos seus discípulos, através da fidelidade nas ofertas e nos dízimos, Senhor, para o crescimento e expansão do Teu reino. Pai, nós levantamos os olhos para o céu e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor em meio a tudo que temos vivido. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus na vida das famílias. Maio, mês da família, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus na vida das mães, neste domingo de Dia das Mães. Pai, toma cada vida nas Tuas mãos. Pai bendito, opera milagres nas vidas das mães, na vida das famílias. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e isto nos basta. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria minha poder mais uma vez estar com vocês aqui, nessa amada igreja, e ainda mais num dia tão especial como esse. Eu quero, antes de mais nada, já desejar a cada mamãe, a cada vovó, um feliz Dia das Mães,
que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue guiando os seus passos, conduzindo com discernimento tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos, netos e todos aqueles que estão ao seu redor. Saiba que você é um instrumento poderoso do Senhor para conduzir todos aqueles que Ele colocou em suas mãos. Um feliz Dia das Mães a toda mamãe e a toda vovó desta amada igreja. Como eu sempre digo, é sempre com muita alegria que eu aceito o convite do pastor e da pastora para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, algo que o Senhor fala ao meu coração. E hoje eu queria falar com os irmãos e peço que vocês me deem mais alguns minutos da atenção de vocês. Nós estamos sendo conduzidos desde o começo do culto a um tempo de louvor e de adoração ao Senhor, e estamos remotamente ainda falando, e eu peço que vocês me deem mais alguns minutos da atenção de vocês. Hoje eu vou falar de um tema que não é agradável, ninguém gosta de sentir, mas que é fundamental para que a gente possa entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu vou falar hoje a respeito de dor. Exatamente um texto que ninguém gosta de sentir. Se nós buscarmos entendimento ou buscarmos no dicionário o que significa dor, nós vamos ver que dor é uma experiência sensorial, ou seja, uma experiência que a gente sente, seja ela física ou emocional. A dor, quando a gente fala de dor, a gente lembra de dor de cabeça, dor no ombro, joelho, dor na mão, alguma dor quando a gente corta o dedo. E essas dores são por nós rapidamente buscadas a serem sanadas. Uma dor de cabeça, a gente rapidamente busca um remédio analgésico para que ela passe. Mas eu queria falar hoje a respeito de dores emocionais. São dores que muitas vezes nós deixamos de lado, nós suportamos por muito tempo. E é sobre isso que eu queria falar com você esta noite. Eu creio que vocês já devam ter escutado esse exemplo, mas eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Imagine que você pegue um copo descartável de plástico, de água, e encha ele pela metade, não precisa encher ele todo. Então eu peço para você estender o braço e ficar segurando esse copo de plástico, que eu creio que não deva pesar mais do que 10 gramas, e eu diria para você assim, quanto tempo você consegue segurar esse copo? Eu creio que dentro de 1 hora, o seu braço vai começar a doer. Algumas horas depois, o seu braço vai começar a adormecer. E eu creio que em menos de 24 horas, o peso daquele copo, que é o mesmo peso desde o início da experiência, você não mais vai conseguir suportá-lo. E é exatamente isso que acontece com as nossas dores emocionais. É exatamente isso que acontece com aquilo que nos machuca, mas que muitas vezes nós não damos atenção. Muitas vezes nós não colocamos diante do Senhor. Chega um determinado momento que ela se torna insuportável. E eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quem não cuida da sua dor, acaba causando dor em outra pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre esse texto. Eu vou passar em 2 textos bíblicos, apenas para a gente entender a importância de saber exatamente quais são as nossas dores e também como nós identificamos essas dores. E o primeiro texto está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. É um texto muito conhecido, eu creio que eu já trouxe esse texto aqui para vocês mesmo, que é a cura do cego Bartimeu.
Marcos capítulo 10, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, a partir do verso 46, diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Então Jesus fez uma pergunta a ele: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, quando nós falamos de dores emocionais, e eu falo isso por experiência, muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: eu não tenho tempo para pensar nelas. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho filhos para criar, eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho um ministério a servir. E por conta de tantos afazeres, nós vamos deixando de lado dores que nos machucam. Nós vamos deixando de lado dores que em algum determinado momento da nossa vida vai se tornar insuportável sustentá-las. E é por conta disso que muitas vezes nós acabamos ferindo as pessoas. Muitas vezes nós acabamos reproduzindo nos outros aquilo que nós não conseguimos tratar e enxergar em nós mesmos. Mas há uma necessidade de nós darmos atenção às nossas dores. E eu queria, a partir deste primeiro texto, desta primeira passagem, dizer algumas coisas a respeito desta importância. Primeiro, preste atenção. A palavra de Deus diz no verso 46 que multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia sempre a Jesus. Mas, queridos, Jesus sempre parava para falar com aquele que sabia o que precisava. Jesus sempre parava para conversar com aquele que sabia qual era a sua dor. Por isso é importante nós termos esse discernimento, é importante nós olharmos para dentro de nós mesmos e saber qual é a dor principal que nós sentimos. A multidão seguia Jesus, mas Jesus parou para falar com aquele que gritava e que clamava por misericórdia. E Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aí, queridos, eu já queria passar a primeira vez, eu vou falar várias vezes, mas a primeira vez eu queria dizer para você: imagine que hoje, Jesus chegue para você e diga assim: filho, filha, o que queres que eu te faça? O que você iria responder? Isso é fundamental, queridos, porque nós sabemos que responder que eu quero que o meu casamento melhore, por isso mude a minha esposa. Eu quero que o relacionamento com os meus filhos melhore, então mude os meus filhos. Eu quero que a minha situação na empresa onde eu trabalho melhore, então mude o meu chefe.
Eu quero que a minha situação financeira melhore, então me dê mais dinheiro. Veja que muitas vezes nós pensamos assim, mas se nós pararmos para olhar a atitude do cego Bartimeu, ele não disse para melhorar o que estava em volta dele, ele pediu para melhorar ele. Ele identificou aquilo que causava empecilho, aquilo que interrompia, aquilo que o segurava de crescer, estava dentro dele, estava nele. Então ele sabia exatamente o que pedir a Jesus, e é exatamente por isso que o Senhor Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Você sabe exatamente do que você precisa. Jesus não muda o entorno para te mudar, Ele muda a gente para mudar o entorno. E é essa a percepção que nós temos que ter da importância de colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nos dói, porque é assim que nós somos tratados. Jesus, Ele sempre teve esse cuidado, essa didática, de chegar às pessoas e perguntar o que elas queriam. E Jesus fazia isso com um propósito, para entender e para permitir que a gente expressasse a nossa fé. Por isso ele pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, a mulher do fluxo de sangue, da mesma forma, quem me tocou? E os discípulos diziam: como assim, Senhor? Tem tanta gente tocando em você. Não, mas alguém me tocou de forma diferente, alguém que sabia qual era a sua dor, alguém que sabia aquilo que impedia de caminhar, de crescer. Então a mulher do fluxo de sangue é apresentada, e ali depois de Jesus dizer que a fé dela havia curado ela então passa a dizer a Jesus tudo o que tinha acontecido com ela. Eu creio que ela coloca para fora tudo aquilo que ela tinha sofrido até aquele momento. A mulher samaritana respondendo de forma correta, quando Jesus diz para ela: vá chamar o seu marido, o que ela responde? Eu não tenho um. Ela foi verdadeira. Jesus perguntou aquilo que mais causava dor na vida dela. Então Jesus disse: você respondeu bem, porque você já teve 5, e este não é o seu marido. Então, queridos, é importante nós identificarmos qual é a dor que mais nos machuca, a dor que mais nos impede de caminhar. E não adianta a gente colocar ativismo dentro da nossa vida, não adianta nós assumirmos responsabilidades para querer empurrar essa dor para longe, ou para querer esquecer dela. Uma hora ela se tornará insuportável. E para que a gente sirva ao Senhor, nós precisamos ter essa habilidade de dizer ao Senhor aquilo que realmente dói em nós. Aí você pode me perguntar: Igor, mas como eu faço isso? O próprio Senhor Jesus, e esse é o segundo texto que eu queria compartilhar com os irmãos, diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 6, ele diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em secreto. Então, seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Querido, muitas vezes nós olhamos para esse texto, e Jesus um pouco antes, aqui nos versos anteriores, ele fala a respeito da oração em público.
Jesus nunca foi contra a oração em público. Jesus combatia a oração teatral. Jesus combatia a oração que era feita só para o público. E aqui quando ele diz assim, vá para o seu quarto, a tradução desta palavra quarto aqui, querido, era um lugar do administrador aonde ninguém conseguia entrar, somente ele. Então, quando Jesus diz, vá para o seu quarto e em secreto, Jesus está dizendo, vá ali, cavucar, padejar, como a palavra do Senhor diz, que Deus padeja os nossos corações, Ele mexe com o Pai, Ele vai lá no fundo, vá no lugar aonde ninguém tem acesso. Sabe aquela aparência que a gente se coloca diante das pessoas, que parece que está tudo bem? Mas Jesus diz assim, não, você tem que ter momentos de ir para o quarto, e buscar dentro de você aquilo que te aflige. Quando ele diz assim, não use de vãs repetições, de palavras repetidas várias e várias vezes. Eu sempre digo isso, quando nós vamos orar de manhã, antes de sair para o trabalho, ou a hora que você vai orar, nós começamos, Senhor, obrigado pelo dia, Senhor, obrigado pelo alimento, Senhor, obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, obrigado pelo sustento, obrigado pelo meu trabalho. E eu sempre tenho a impressão, e eu caio nessa armadilha também muitas vezes, de que eu ouço Deus dizendo para mim assim, tá bom, agora vamos para o que é importante, fala como é que está o seu coração. Fala como está o seu coração. Como está o seu coração, querido? Como está o seu coração, querida? Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Você iria pedir em favor de alguém? Eu quero dizer que esta pessoa vai ser impactada muito mais pela transformação da sua vida. Não adianta nós querermos sempre pedir pelo outro e deixarmos as nossas dores para depois. O cego Bartimeu sabia exatamente o que lhe causava impedimento de viver. O cego Bartimeu, quando teve a oportunidade de se colocar diante de Jesus, ele sabia o que iria pedir e ele não pediu para que ninguém mudasse. Ele pediu para que ele fosse mudado. Sabe, queridos, o cego, a palavra de Deus diz que ele era mendigo. E eu fico imaginando que ele pedia esmola todos os dias. Agora, o fato dele passar a enxergar não fez com que no outro dia ele tivesse dinheiro. O fato dele passar a enxergar não fez com que no outro dia todos os relacionamentos que ele tinha tido até então, toda a mágoa que ele pudesse ter causado a qualquer pessoa, teria sido resolvida. Ou seja, no outro dia, o ex-cego Bartimeu precisaria trabalhar para ganhar o seu sustento. O ex-cego Bartimeu precisaria ir conversar com as pessoas que porventura ele tivesse magoado, ou perdoar as pessoas a quem ele se sentia magoado. Quando Jesus age na nossa vida, Ele age com um propósito de que a gente continue caminhando. Mas muitas vezes a gente quer que o entorno mude. E a verdade é que a mudança começa de dentro. A mudança vem daqui de dentro. A forma com que a gente enxerga a situação é que muda a situação. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor com sinceridade, com humildade. Sabe, eu sempre me lembro do exemplo de Pedro. O apóstolo Pedro, quando pergunta para Jesus quantas vezes
A gente deve perdoar alguém 7 vezes, Senhor. E eu acredito que Pedro já estava falando 7 como sendo algo difícil. E Jesus responde: não, Pedro, é 70 vezes 7. Ou seja, é quantas vezes forem necessárias perdoar. E você sabe, queridos, o que o apóstolo Pedro disse a Jesus? A humildade dele em dizer: Senhor, então aumenta a nossa fé. Entrar no quarto secreto, rasgar o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo amar. Senhor, eu não consigo caminhar junto com essa pessoa. Senhor, eu não consigo esquecer o que essa pessoa fez para mim. É a mesma coisa que dizer: Senhor, aumenta a minha fé. É a mesma coisa que dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda. E é assim que nós somos tratados. Eu creio que todas as vezes que a gente entra no nosso quarto, no nosso secreto, é como se Jesus estivesse dizendo para nós: o que quer que eu te faça? Eu creio que assim nós somos transformados, queridos. Eu creio que é exatamente desta forma que a gente consegue transformar a nossa realidade. Mas nós não podemos nos encher de ativismo. Nós precisamos encarar quem nós somos, nós precisamos encarar as nossas dores, nós precisamos encarar as nossas limitações, de verdade. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu não acho que eu sou um bom marido. Senhor, eu não acho que eu seja uma boa esposa. Senhor, eu não acho que eu esteja sendo um bom filho, um bom servo. Faça como Davi, no Salmo 139, quando ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Essa realidade de colocar diante de Deus o tempo todo a necessidade de nós sermos tratados pelo Senhor. Este cego, quando teve a oportunidade, soube o que pedir. E eu vi aqui uma frase, e eu trouxe para vocês, que eu achei fantástica, que diz assim: aquele pobre cego, que naquela manhã acordava para passar outro dia em trevas, e para ocupar-se, como era usual, em pedir esmolas. Antes do pôr do sol, havia sido tocado pelo Eterno, e a luz invadira seus olhos físicos e espirituais. Que diferença pode fazer um único dia quando Cristo vem à nossa vida? Queridos, ir para o quarto e em secreto se colocar diante do Senhor é um convite todos os dias para a luz. Imagina aquele homem acordando, mais um dia com a sua dor, mais um dia com aquilo que o impedia de caminhar. Mas quando ele se colocou diante de Jesus, quando ele sentiu a presença de Jesus, ele mudou a sua vida. Ele soube o que pedir para o Senhor. E eu pergunto para você: e se hoje Jesus dissesse a você: o que queres que eu te faça? O quarto, o secreto, vai colocar a convicção do que você deveria dizer a Jesus, do que eu devo dizer a Jesus todos os dias. O Senhor quer mudar a nossa realidade todos os dias. E quanto mais tempo nós passamos deixando de lado as nossas dificuldades e as nossas dores e assumindo ativismos, atividades, mais nós mendigamos neste mundo. A palavra do Senhor diz que: eis que estou à porta e bato.
É isso que Ele faz conosco quando nós abrimos os nossos olhos todos os dias. Nós precisamos ser cada dia mais sinceros e humildes diante do Senhor. Rasgar o nosso coração diante do Pai. Dizer o que nos dói, o que nos machuca, o que nos fere. Porque é assim que Ele tira as escamas dos nossos olhos. E diz para nós: vai, filho, a tua fé te salvou. E através desta fé, através dessa experiência, através desta humildade, através desse relacionamento sincero com o Senhor, todo o nosso entorno é transformado, porque nós fomos transformados. É isso que o Senhor nos convida todos os dias. E é isso que eu queria que você tivesse esta noite. Eu creio que você ainda vai ter um tempo, esta noite, de ir para o quarto, de ir para o secreto. Pense nisso. E se Jesus me perguntasse: o que queres que eu te faça? Não vá com uma lista, queridos, mas pergunte para Deus: o que te impede? É isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Pedir para saber amar, pedir para saber perdoar, pedir para ter mais fé. É isso que vai transformar a nossa realidade. E é isso que eu queria deixar para cada irmão e para cada irmã hoje. O cego foi transformado, saiu das trevas para a luz, num dia comum, porque soube e porque sabia o que o machucava. Busque no Senhor esse entendimento, querido e querida, e a sua vida será transformada pelo poder e pelo amor do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus pela palavra que é revelada a nós. Eu creio que muitas mães, muitas famílias hoje podem estar pensando: se Jesus aparecesse aqui agora e me dissesse isso, eu iria pedir em favor do meu filho, eu iria pedir em favor da minha filha, eu iria pedir em favor do meu marido, da minha esposa, do meu trabalho, da minha situação financeira. E eu queria que você acreditasse que Jesus está. Eu queria que você acreditasse no poder que existe na oração sincera. E é por isso que nós vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, Pai. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que faz com que a gente entenda, Pai amado, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te agradecemos por esta igreja, Pai, por cada louvor, Pai amado, por cada aviso, Deus. Porque sabemos que é o Senhor que nos conduz. Mas nós queremos de forma muito especial, Pai, ainda mais comemorando o Dia das Mães, Pai amado. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor incomode os nossos corações, que o Senhor traga à luz, Pai, assim como Davi disse, para nos mostrar qualquer caminho mau, que ao nós entrarmos no nosso quarto de oração, no nosso secreto, o Senhor possa tirar de lá de dentro de nós, Pai, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos impede de caminhar, de enxergar, Pai amado, a nossa realidade. Porque muitas vezes, Pai amado, nós só temos motivos de gratidão, Deus, mas os nossos olhos, a nossa falta de fé não permite agradecermos, Pai. Nós temos muito mais do que nós merecemos, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Portanto, Deus, vá nos nossos corações mesmo, aumentando a nossa fé,
nos dando entendimento da nossa realidade, Pai, mostrando aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que a gente precisa ser transformado, Pai. Cria em nós um espírito de que a mudança começa em nós, Deus. Tire de nós todo vitimismo, Pai. Tire de nós, ó Pai, toda vontade de colocar a culpa nos outros, Senhor. E faça com que a gente tenha entendimento, Pai amado, de que a nossa relação contigo, Pai amado, é que vai transformar a nossa realidade, Deus. Fale com cada lar neste momento, Pai. Com cada família, Pai. Com cada mãe. Com cada mãe que neste momento está pedindo pelo seu filho, pela sua filha, Deus. Dê entendimento a ela de que o Senhor está agindo, Pai. Mas coloca acima de tudo, de que a cura das nossas dores, a busca pela cura das nossas feridas, vai fazer com que a gente haja cada dia mais segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio a tudo que estamos vivendo, nós conseguimos sentir o teu amor, Pai. Nós conseguimos sentir o teu consolo, Deus. E nós te pedimos, Pai, aumenta isso em nós a cada dia, Pai. Transforma-nos cada dia mais em servos, em filhos, sinceros diante do Senhor, humildes diante do Senhor, para que assim, a cada dia mais, nós sejamos transformados em instrumentos poderosos em tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada lar, por esta igreja, pelos pastores. Continue conduzindo a liderança, Pai, todos os desafios, Senhor, porque nós cremos que a tua obra está sendo feita, e feita com temor, ó Pai, para alcançar todos aqueles que estão nas trevas. Portanto, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e continue fazendo em nossos corações, Pai. Nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que esta palavra possa fazer sentido na sua vida, que você possa parar para pensar a respeito das suas dores, mas acima de tudo ter a convicção de que todos os dias ao entrar no seu quarto, o Senhor Jesus está te dizendo e te perguntando: o que queres que eu te faça? Diga para Ele e a sua realidade será transformada. Uma boa noite, uma boa semana, que Deus os abençoe e os guarde. Amém.